Olá pessoal, feliz em tê-los aqui. Eu sou o Diogo Calor e como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês quais foram as energias que movimentaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. E hoje, um dia muito especial, particularmente falando um dia muito especial, porque eu não trago aqui um convidado, eu trago um ídolo, eu trago um amigo, uma pessoa que é uma referência não só para mim, mas para muitos empresários do Brasil, uma pessoa que se mostrou firme nas suas crenças, que fez sua história, fez sua vida, se manteve firme e chega aqui hoje como a maior referência para todos. Num momento muito feliz, eu estou aqui com Alvarenga. Alvarenga, muito bom estar com você aqui, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, é um presente para nós recebê-los aqui. Boa tarde, obrigado por suas palavras, bondade sua, não sou tudo isso que você falou, mas obrigado. Ser seu amigo já é o suficiente para mim. Tá bom, sendo reconhecido como sendo seu amigo, para mim já é de bom tamanho. Pronto. Muito bom, Varenga, muito bom mesmo. Um grande amigo, é uma honra ser seu amigo, é uma honra segui-lo. E é uma honra tê-lo aqui. E agora é a nossa oportunidade de eternizar a sua história aqui, mostrar para todo mundo como é o Alvarenga, como é a sua história. E vai ser um momento maravilhoso, uma tarde aqui a gente batendo esse papo. Obrigado. Vamos nessa. Ok, obrigado. Cara, da origem, eu queria que você contasse pra gente aqui, Alvarenga, antes de tudo, lá atrás, o menino, da onde você era quando menino, com a família, com os pais, com os irmãos, se ouve, como que foi lá atrás, até a adolescência, antes de ser um profissional? Quem foi o Alvarenga até ser o homem profissional? Moleque de rua, tá? Gostava da rua, gostava da bagunça. Eu era de família humilde, meus pais trabalhavam, meu pai tinha um negocinho dele, minha mãe trabalhava também, e eu estudei em um colégio, eu fiz até o ginásio, eu fiz no Colégio Marista, do Irmãos Marista, onde tinha um conceito religioso bastante forte, de moral principalmente, não tanto de religioso, mas de moral muito forte que tinha. Depois eu passei para uma escola pública, onde eu fiz o colegial. Me dei bem no colegial. Tinha uma turma de amigos, de colegas. Foi um bom. Eu tive uma boa infância, uma boa juventude. Então, essa parte eu não tenho nada a desejar, nada a falar, puxa vida, que pena que não foi assim. Não, foi bom. Passamos por dificuldade, com uma coisa, mas como todo mundo passava. Eu estou falando isso da década de 60, tá? Eu nasci em 50, estou falando da década de 60, tá? Então, de 60 até os 70, até entrar na faculdade, foi uma época bastante boa de infância e pré-juventude. Foi a formação, o alicerce para tudo, então. Foi um alicerce. Porque família é tudo, né, Varenga? Um alicerce moral, foi. De fato. Foi sim. E depois de tudo isso, mas claro, obviamente que acredito que a carreira de sucesso, ela depende de muitos fatores, mas o alicerce é tudo, né? E aí tanto faz o quanto você tem de dinheiro, quanto a sua família é estruturada financeiramente. Tem a ver com a estrutura moral que a família traz. Então eu tenho certeza que a sua estrutura moral te fez ser quem você é hoje, e aí você teve uma boa infância e depois disso veio o primeiro trabalho. Qual foi o primeiro trabalho? Quantos anos? Como que foi? Conta pra gente isso daí. Tá. Para me virar, eu dava aula particular, tá? Eu gostava de dar aula, eu dava aula de particular para o pessoal que estava em nível abaixo da gente. Eu dava aula de matemática, de física, de inglês, tá? Quando eu entrei em termos de serviço, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade, eu fiz a FATEC. Na época, ele chamava Centro Estadual de Educação Tecnológica, tá? CET. E a FATEC, nessa época, ela fazia o vestibular 3 vezes por ano. Ela não era como todas as faculdades, que era em julho e janeiro, julho e fevereiro. Ela tinha 3 épocas por ano. E aí, para preparar os alunos para esses vestibulares, tá? No Grêmio da escola, nós fizemos um curso pré-vestibular,
fundamos um curso pré-vestibular. E fizemos, e progrediu, fizemos um curso grande, tá? Chegamos a ter por volta de 200 e poucos alunos, tá? E a gente dava aula no cursinho, fazia aula, estudava durante o dia, tá? E à noite ia dar aula no cursinho. Eu dava aula de física, principalmente da área de eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, fazia isso daí. Depois dessa parte aí, quando eu estava na faculdade, eu fui convidado, aqui no mural da faculdade aparecia empregos, oportunidade de emprego, de alguma coisa, e eu participei de um dessas entrevistas e passei a fazer parte de um grupo. E essa era uma empresa, por incrível que pareça, de grupo gerador. Então, foi em 1972, nós estamos falando disso há 54 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com um grupo gerador, tá? E aí eu comecei a trabalhar com um grupo gerador nessa época, em 72, tá? Que eu comecei. Aí, de lá para frente, nunca mais deixei de mexer com um grupo gerador. Então, esse foi o meu começo, o meu start foi isso daí, dando aula, tá? E depois comecei a trabalhar na empresa, saí do cursinho, vendi minha parte no cursinho, tá? Para pagar uma parte da viagem de casamento, casei e ficamos lá. Daí eu continuei trabalhando, terminando a faculdade e trabalhando na Motocentro. Então você já começou a carreira sendo um empresário. Comecei. Eu acho que talvez, Alvarenga, as coisas mais difíceis do Brasil. Você ser um empresário e você ser um professor. Eu nem sei te dizer se tem profissões mais difíceis do que essa. Eu nunca fui professor, mas nessa posição de empresário aqui, eu tomo algumas chicotadas que, olha... Mas empresário de grupo gerador é mais difícil. É mais difícil. Você sabe disso. Sei. E outra coisa que eu observo também, que você começou em 72? 72. Eu nasci só 9 anos depois. Depois, né? Tá bom. Só isso. Quando você nasceu, eu já tinha levado muita surra, muita chicotada, como você fala. É verdade. Muito legal. Então, assim, a próxima pergunta que eu ia fazer para você, mas você já acabou respondendo. Mas aí eu queria que você estendesse um pouco mais, contando para a gente a sua entrada na área técnica. Foi depois que você vendeu a sua parte do curso, que você saiu, casou e aí entrou a trabalhar com o grupo gerador. Qual empresa? Qual foi seu primeiro cargo? Como que foi isso para você? Eu comecei a trabalhar nessa empresa que chamava Motocentro, uma empresa que já fechou há muitos anos atrás. Eu comecei como assistente do gerente de vendas de São Paulo. Tá? Essa empresa era no centro de São Paulo. Tá? A empresa era bem lá no centro de São Paulo. Daí mudou essa empresa junto com a fábrica dela, que era em Santo Amaro. Quando mudamos para Santo Amaro, eu cresci um pouco, comecei a trabalhar não só para a área de São Paulo, como também para a área nacional. Então, a empresa tinha uma filial no Rio de Janeiro, tá? E nós começamos. Nessa época, era difícil, no começo não existia tecnologia de fora, era tudo que a gente tinha que fazer, era conosco mesmo. Tá? Começamos a trabalhar com isso aqui e eu tive que aprender. Eu tive bons professores na época, bons gerentes que me deram a mão, me ajudaram, me ensinaram, e eu aprendi muita coisa, porque você tinha que ou aprendi ou caía fora, tá? Né, no negócio, e comecei a aprender, a me dedicar. Gostei da coisa, gostei muito do ramo. Era um ramo que tinha poucas pessoas que se dedicavam a isso daí, tá? Eu acabei me dedicando e, ainda novo, eu comecei a ter um bom conhecimento, graças ao meu gerente geral, chamava Leon Bujaker. Esse cara era muito bom, tá? Coincidentemente, era da mesma faculdade que eu também, tá? Mas ele era um cara muito bom, conhecia bastante o assunto e eu aprendi muito. Então, você começou na técnica? Comecei
Na parte técnica, comercial. Comercial técnico. Tá. Porque na área de gerador você não tem uma parte que é comercial de madame, bom dia, vai um gerador aí. Não, você tem que fazer a especificação técnica, entender o que é, para poder discutir. Que é o que hoje a gente chama de pré-venda, né? Engenharia de pré-venda. Isso, porque na área de gerador você tem que entender profundamente, não é só da parte elétrica, você tem que conhecer a parte elétrica, tá? Que é o gerador, você tem que conhecer a parte mecânica, Sim. que é o que faz a geração de energia, você tem que conhecer a parte de ruído, você tem que conhecer uma série de coisas, tá? E tudo isso faz parte de uma formação sua como técnico para tudo, tá? E o comercial, né? Que eu acho que é o grande diferencial, né? Eu, na minha carreira também, eu fui técnico no começo, mas depois eu tive a oportunidade de também trabalhar na engenharia de aplicação, e meu professor foi o seu Herrero, né? Foi meu grande professor de engenharia. Eu tive 2 grandes professores, um foi o seu Adão, que era dono da Ceitec Geradores, não sei se você conhece ele foi meu professor de técnica, e de engenharia foi o seu Herrero. Mas comercial, eu acho que é o grande diferencial, né? Hoje, eu digo isso e te pergunto isso porque eu acho que então já é uma coisa que vem de muitos anos. Porque, por exemplo, eu era técnico e eu tive foi uma barreira aí para comercial para mim. Porque eu não gostava, porque eu sou engenheiro, não quero ocupar essa parte. Então, desde 70, né? Que foi quando? Que ano que foi? 72. 72, desde 72 já existia essa parte da técnica trabalhando para comercial, né? E uma comercial sem técnica já não funcionava. Sim, Então, e eu acredito que na década de 70 e 80 era muito forte essa parte técnica mesmo, da pessoa se impor tecnicamente. Como que seus amigos te viam, por exemplo, na faculdade? Como que você trocava essa informação, sendo que você era um cara mais na comercial, que tinha o viés de fazer a venda e de fazer uma empresa acontecer, e os seus amigos talvez que eram todo da técnica? Não, mas aí eu já estava quase saindo da faculdade, né? Eu estava terminando, que a faculdade começou em 70, então em setembro eu comecei a trabalhar em meados de 72, já estava quase no final da faculdade. Então, não existia então uma interação. E lá a FATEC chama FATEC hoje, antigamente o CET, era uma mixagem muito grande era o que a gente chamava de engenharia operacional. Que antigamente tinha engenheiro operacional e tinha o engenheiro pleno. Então, o engenheiro operacional era aquele que era mais no dia a dia dos negócios, e eu tinha muitos amigos que foram do dia a dia, mas foi uma época muito interessante, foi muito saudável nessa época. Legal. O intercâmbio que a gente tinha era bastante grande. Legal. Uma coisa que me remete a pensar, e até que eu quero te perguntar, é que assim, são verdadeiras realidades que a gente vive quando a gente tem uma família e tem um trabalho na área técnica, né? Seja como empresário, seja como um profissional trabalhando para uma empresa. Eu lembro quando eu era engenheiro da Mac Geral, por exemplo, que eu estava no começo da minha carreira, onde minha vida pessoal, a minha família tem que ficar de lado, porque se na minha época, eu imagino na sua tenha sido 10 vezes mais diferente. Isso que eu queria entender. Como que era você trabalhar, fazer engenharia e como ficava a família nessa hora? Compreensiva, né? Ela tinha que ser compreensiva, tá? Ela tinha que ser compreensiva. Minha mulher, nesse ponto, ela deu bastante apoio, ela entendia bastante a coisa. Nós éramos jovens, nós tínhamos com 24 anos, 25, 26 anos, éramos jovens em busca de um futuro melhor. Ela trabalhava também, ela era diretora de uma escola, trabalhava junto, tá? Minha filha veio nascer um pouco mais tarde, em 74, mas a gente conseguia compartilhar essas coisas aí, sabe? O trabalho com o fim de semana. Então, o fim de semana era, claro, durante muito fim de semana eu tive que trabalhar, mas era sempre dedicado à família, estávamos sempre juntos. Então, a família sempre, eu tive sempre uma prioridade com família, sabe? Eu nunca larguei, nunca abandonei a família em função do trabalho. Claro, muitas vezes você tinha que deixar um pouco de ter um pleno atendimento, mas nunca deixei de dar um atendimento para a família. Isso foi fundamental, inclusive na criação, na formação deles também. A gente tem lá na DWT, a gente tem uma
uma frase, né? A gente teve um tempo atrás que a gente teve um diretor técnico lá que ele veio de uma grande empresa, assim como também a minha última empresa que eu trabalhei como CLT foi uma grande empresa, e as grandes empresas, ela tem muito uma filosofia, não quero dizer uma palavra muito pesada, mas assim, a empresa, a grande empresa, as empresas internacionais, ela faz, eu acredito que elas fazem, elas fizeram isso comigo e com as pessoas que estavam ao meu redor, acreditar que a prioridade é a sua família, depois a sua saúde, depois o seu trabalho. Isso é uma coisa, são os pilares da vida que a gente fala muito lá na DWT. Quais são as prioridades, né, da vida? Família primeiro, saúde depois e trabalho depois. Mas aí, antes de te perguntar qual é a sua prioridade, Alvarenga, eu quero te falar. Eu imagino qual seja a sua resposta, mas eu faço duas perguntas. Entre a sua família, a sua saúde e o seu trabalho, nessa sequência, qual é o mais importante? Mas aí eu faço uma segunda pergunta para você poder responder as duas juntas. Como você cuida da sua família se você não tem um trabalho saudável, e como que você tem uma saúde se você não tem dinheiro para um trabalho que te dê dinheiro para que te mantenha saudável? Qual é a prioridade de um ser humano hoje? Me diz aí. O copo meio cheio, meio vazio, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio. Você tem que, para que lado que você olha, né? Para o lado. Mas você tem que ser um equilibrista. Realmente você tem que ser um equilibrista, tá? Você falou bem, se você não tiver saúde, você não pode criar a sua família. Agora, se não tiver um bom ambiente familiar, você também não vai ter saúde. E se não tem saúde e tal, você não vai ter um trabalho bom. Acho que é importante equilibrar, sabe? Por isso eu digo, você tem que trabalhar, mas você não pode ser um obcecado pelo trabalho, tá? Vez ou outra você pode ser obcecado por um projeto que você está, mas não pelo trabalho. Você tem que dividir, você tem que dar uma preocupação para a sua saúde, claro, tá? E para a família. Então, é difícil de falar se prioridade para um, para outro, para outro. Não, eles são juntos, tá? Eles são parte do mesmo componente. Tá? São coisas que você tem que viver todo dia, né? Você tem que viver. Você tem que respirar, comer todo dia, não dá para misturar, né? Que eu acho que é uma lavagem cerebral, uma coisa bem pesada, mas eu digo pelo meu último emprego, que foi numa grande empresa, numa empresa mundial, e eles falavam muito isso. Não, você tem que dar prioridade para a sua família, depois para a sua saúde, depois para o seu trabalho. Só que o ambiente que a gente vivia me fazia trabalhar 14 horas por dia. Como que é isso, né? Eu acho que eles não são exclusivos, não são excludentes, você entendeu? Não é que se você vai trabalhar... O que eu acho é que você não pode ser um obcecado por nenhuma das coisas, sabe? Acho que você tem... Nenhum desses três itens são excludentes. Tá? Eu acho que você pode ter saúde, você pode ter família e você pode ter trabalho. Um trabalho de sucesso, né? Não um trabalho qualquer, um trabalho de sucesso. Trabalho de sucesso. Um trabalho que te leve ao sucesso. Exato. Tá? Não é um trabalho de sucesso, é um trabalho que te leve ao sucesso. Tá? Então, eu acho que isso aí são coisas que você tem que estar juntos. Tá? Tem que ser no mesmo nível. Tá? Até porque eu acho que assim, né, você é muito mais experiente que eu, né, Alvarenga, mas acho que são três coisas na nossa vida que nunca elas estão no topo, né? Sempre uma hora ou outra está no topo. Então eu acho que o equilíbrio dos pratos é a grande diferença, né? Porque tem hora que a saúde não está muito boa e isso é uma verdade para todos. Tem hora que o ambiente familiar ele não é tão saudável porque isso é uma verdade para todos, né? Sim. E tem hora que o trabalho também é uma dificuldade, mas eu acho que a grande diferença é como enxergar os três, né? Sim. De uma forma inteligente e saudável fazer isso acontecer, né? É isso mesmo. Você tem razão. Você tem que ser um equilibrista. Você tem que ser equilibrista. Para você ser um equilibrista, você não pode dar prioridade absoluta para um desses itens. Você tem que dividir as prioridades. Você tem que ter atenção para cada um, a atenção que cada um merece. Saúde, família e trabalho. Tem que dar as devidas prioridades para cada um, mas isso que eu volto a falar, eles não podem ser excludentes, tá? Eu não posso ter um emprego em detrimento da família, ou eu não posso ter uma família em detrimento do trabalho. Eles não podem ser excludentes. Eles têm que ser conviventes. E tem que ser coeso, né? Você tem que ter uma qualidade de vida. Para você ter uma família bacana, você tem que ter uma qualidade de vida financeira boa, uma qualidade de saúde boa também. Então, não tem como priorizar um, né? Não tem como falar isso. E aí eu acho que acaba virando... Acho que as empresas de grande porte...
sei que a Técnica Água é uma empresa de grande porte, mas eu digo as empresas internacionais, elas trazem muito isso para a gente, para fazer com que a gente tenha uma visão que talvez ela não seja realidade, né? Porque tudo é prioridade na vida, né? É aquele lance de fazer você acreditar numa coisa para te fazer caminhar por outra, né? E isso é difícil, né? Não, é isso que eu estou dizendo. O equilíbrio faz parte, sempre, né, da vida. E eu tenho muito isso para mim, porque, por exemplo, toda vez que eu sempre dei muita prioridade para o meu trabalho, desde criança, porque meu pai me ensinou isso. Meu pai e minha mãe, na simplicidade deles, me ensinaram que o trabalho é a prioridade para que você garanta que você tenha uma família boa. O trabalho é a prioridade para que você tenha uma saúde boa, para que você tenha coisas boas na vida. Então, meus pais me ensinaram isso, mas de uma forma que hoje, eu acho que hoje isso virou uma moda, né? Hoje é muito fácil as pessoas falarem de coisas bonitas, né? No seu trabalho, tenha a sua família como prioridade e depois eu te exijo uma meta, né, avassaladora aqui, que te coloca do avesso. Então isso que é bem estranho, né? E isso foi uma realidade? No passado isso era uma realidade ou não? Sempre foi, né? Eu acho que na vida da gente sempre foi. Você sempre teve. Esses três lados sempre eles te procuram a sua atenção, né? A família procura a sua atenção, tá? O trabalho procura a sua atenção, a saúde procura a sua atenção. Aí, cabe a você dar a atenção que cada um merece, sabe? Sem abandonar os demais e dar a devida atenção para cada um, dentro do possível. Do possível. Honre sua família, né, com dignidade, hombridade, né? Honre sua saúde, respeitando seus limites, né? E honre seu trabalho, que é o que te faz se mover, né, todos os dias. É isso mesmo. É isso aí. Muito bom. E é uma pergunta que não tem resposta, então, né? Não é que não tem resposta, não é que não tem resposta. Eu acho que a resposta está dada. É você ter equilíbrio emocional. Principalmente equilíbrio emocional. Tendo equilíbrio emocional e não largando os outros dois pontos do triângulo, tá? Que a gente está falando. Não abandona nenhum deles em detrimento do outro. Honre e respeite todos, né? Pronto. Isso aí. E uma coisa que eu queria saber de você, dessa sua história, agora que eu já conheço a sua história lá da infância, da adolescência, primeiro empresário que você foi na primeira vez, né? Sim. Então eu já sei que você teve sucesso como empresário, não foi mais de uma vez. Mas você teve essa vida de empresário, depois você foi para uma empresa para trabalhar com gerador, comercial técnico. E aí eu queria que você consegue lembrar um momento que você olhou para si como profissional, dentro dessa empresa ou de uma próxima que você trabalhou, olhou para si e falou assim, puta, agora eu sou um engenheiro, eu tenho uma posição, eu conquistei eu sou um profissional. Eu sou um profissional e eu sou capaz de promover, de promover coisas boas, de fazer o que eu sou pago para fazer. Cara, tem um episódio que me vaidece pela idade que eu tinha. Eu estava em Brasília, estava participando de uma concorrência lá em Brasília, sentado no meio dos concorrentes, e um dos concorrentes que estava do lado lá, ele olhou para mim e falou, você que é o Alvarenga? Sou, porque, cara, que respeito, como que você faz essas propostas e tal? E eu devia ter o quê? 24, 25 anos, mais ou menos. Eu falei, nossa, pô, como que eu sou conhecido por um cara do Nordeste, tá? Sabe? Eu estava em Brasília, esse pessoal era do Nordeste. Pô, eu sou conhecido lá no Nordeste. Então, dá aquele, sabe, isso que eu estou te falando, sem parecer ser orgulhoso, mas, nossa, como que eu fui ser conhecido lá? Pô, eu sou maior do que eu imaginava que eu fosse. Então, esse foi uma vez, uma coisa. Eu realmente era bem novo, foi nisso daqui, e não era um jovenzinho, era um senhor de uma certa idade. Ele me reconheceu por um trabalho que ele tinha visto meu, alguma coisa. Então, isso foi interessante. Foi, sabe, eu falei, puxa vida, então... realmente eu sou reconhecido, eu sou conhecido, então o que eu estou fazendo é certo, então vou praticar mais ainda. Sim. E vou me aprimorar mais ainda do que eu tenho. E bati uma mão no peito e falei, puxa... Que ano mais ou menos foi isso? Eu me amo. Eu sou demais. Olha, isso eu acredito que tenha sido em
em 74, mais ou menos, um pouco mais, 76. Você estava me contando isso daí, falando 76. sobre isso, e aí a minha cabeça estava aqui viajando em outro planeta, pensando, né? Porque eu vivi isso, eu também fui da engenharia de aplicação, também fiz proposta, ainda faço até hoje, né? Mas eu vivi isso que você viveu. E aí eu tenho uma coisa que é sensacional. Eu lembro que quando eu comecei na engenharia de aplicação lá na Batistella, eu sentei do lado de um amigo, conto muito isso pro pessoal que trabalha comigo. Eu lembro que eu sentei num computador, porque eu era técnico, eu só consertava gerador, só sabia fazer isso na minha vida. Aí eu sentei lá num computador, olhei aquilo, aquela tela, aquele teclado, não reconhecia nada daquilo. E aí eu peguei e virei para um amigo, o Carlinhos, grande beijo no coração, e falei para ele assim, falei, cara, como que eu faço isso? Aí eu fiz uma pergunta para ele aleatória. Aí ele falou assim, ó, abre esse negocinho aqui. Aí apontou para a tela para mim e falou assim, ó, isso aqui, cliquei, era o Google. Ele falou, tá vendo, isso é o Google, agora você clica aí. Cliquei ali no meio, ele falou, agora escreve. Pergunta para ele, como eu faço isso daqui? Eu falei, como assim, né? Eu fui escrever a pergunta, quando eu dei um enter, ele começou a me responder. Eu falei, pelo amor de Deus, que isso? Não é possível, esse, né? Não é possível que eu tenha uma resposta, né? Que é isso? Que maravilhoso. E aí eu tô me sentindo um Nutella quando eu lembro disso, porque eu conto para as meninas aqui me achando o rei da Babilônia. Agora eu tô me sentindo um Nutella, porque na sua época, como que você fazia uma proposta? Era interessante. Não, era a mão, né? Você escrevia, pegava um rascunho, escrevia, tá? Ou ainda pegava as primeiras propostas, você escrevia, ou ainda você chamava a secretária, na época tinha secretária, e ditava para ela a proposta. Ditava, as propostas eram tudo feito por ditado. Ela era um estenógrafo, né? Fazia o negócio lá, é verdade, por taquigrafia, blá, 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 fazia aquela proposta inteira, daí você guardava aquilo lá, arquivava na proposta, olha, pega aquela proposta, tá? E faz parecido com aquela lá, ou mudava, mas era sempre à mão, não tinha, né? Computador foi muito tempo depois. Computador, eu conheci computador em 80 alto, já 86, 85, é verdade. Até aquela época era tudo feito à mão. Era à mão, era no gogó, todo mundo tinha sua secretária, era taquígrafo, estenógrafo, você editava a proposta e fazia, e era tudo feito à mão. Eu já me senti um herói, né? Porque agora eu tô me sentindo um bebê, um idiota. Porque olha só, né? Era feito à mão. As propostas eram todas feitas à mão mesmo. E pura técnica, né? Você tinha que ser a obrigação de pôr a técnica que você tinha na engenharia dentro de um papel. Claro. Né? Hoje, com o chat GPT, com tudo isso daí na mão, a galera ainda... Ainda apanha, né? Ainda apanha, né? Não conhece nada, né? A galera é totalmente diferente. Muito legal, velho, saber disso aí. Eu não fazia ideia disso. É um papo novo para mim, né? Porque eu já me sentia, né? Poxa, eu digito uma proposta, eu faço, eu ponho a técnica num papel. Achava isso maravilhoso. Eu tô vendo que eu sou um bebê. Olha, o computador eu vim conhecer na época que... eu acho que foi em 81, um pouco, 82, 84, que eu comecei a ver o computador e trabalhar em frente ao computador, mas nada antes disso, não. Hoje nossas propostas lá na empresa, elas têm 20 páginas e dentro delas é muito fácil. Você lê, ela está amarelinha, você só muda onde está amarelo. Então, vou chutar, se tem 10 mil palavras, você só muda 20 que está em amarelo, e a galera ainda não erra as 20 que está em amarelo, né? Agora eu queria ver se elas vivessem isso, né, Marega? Na nossa época era um pouquinho diferente. Era mais trabalhoso, né? Era mais trabalhoso. Hoje você faz 20 propostas por dia, naquele dia você leva 20 dias para fazer uma proposta. Quer dizer, era diferente, né? Mas essa é a história que é sensacional, né? Isso daí que faz valer, né? E quando eu olho para mim hoje, por exemplo, hoje eu tenho usado muito inteligência artificial, tenho tentado, né? Tenho tentado aprender, porque eu já também não tenho tanta habilidade, mas quando eu faço isso, eu já olho para trás e penso, né? Imagina agora, é muito legal. Muito bom saber disso, muito boa história, cara. Muito legal mesmo saber disso. E agora, dito isso, ainda na sequência da sua vida, quando foi a primeira vez que você foi um gestor? Você já falou de uma situação onde você você se olhou e falou, poxa, eu sou um profissional, eu existo como profissional, e aí depois você teve uma fase de gestão onde você começou a cuidar de pessoas? Tive. Eu fui trabalhar numa empresa, fui convidado por um amigo a trabalhar, o amigo Pedro Luiz Poli, ele
Da sabe? Polidiesel? Da Polidiesel, tá? Sim. Então, fui convidado por ele, porque ele tinha uma outra atividade, ele estava fazendo o desenvolvimento de um abatedouro de aves no interior. Então, ele tinha essa empresa, ele foi para o interior e me deixou tomando conta da empresa dele. Então, nessa época, eu era o dono da empresa, eu cuidava. Então, isso foi em 88, tá? Aí, em 88, que eu comecei a fazer a primeira gestão de pessoal. Peguei uma empresa, até então eu tinha trabalhado como empregado, tal, e aí eu passei a ser quase que dono, um sócio. Eu dava satisfação para ele daquilo que eu tinha feito, mas eu fazia porque ele ficava no interior, tá? O tempo inteiro lá, cuidando, lá em Itapuí, e eu cuidava da empresa aqui, e aí eu fui ser o gestor. Aí eu aprendi a duras penas a cuidar de uma empresa, e foi sabe, o comecinho de como eu comecei a trabalhar como gestor, praticamente dito. Tá? E como era nessa época aí cuidar de pessoas? Como era o perfil do profissional que você cuidava? Porque pelo visto você já lidava com engenheiros, né? Pessoas de alto nível de comercial. Como que era cuidar dessas pessoas? A vaidade delas, né? Porque eu acho que isso daí é uma realidade que existe no mundial, né? Desde que o homem é homem, a vaidade existe, e você ser gestor, direcionar uma pessoa. Mas como que era isso, por exemplo, na década de 80 e de 90, você conduzir uma pessoa a levar um resultado, a buscar um resultado? Aí eu já tinha bastante experiência na área, trabalhando como empregado. Então, tecnicamente, eu conhecia bem os produtos, eu conhecia a produção, eu conhecia bastante. Dentro daquilo que eu falei, eu era respeitado também pelo mercado, pelas pessoas. Tá? E os palpites que a gente dava, eles eram aceitos, eram discutidos. Então, eu nunca tive problema em gerenciar. Efetivamente, eu nunca me lembro de ter tido um problema de gerenciamento, tá? Coisa de ter que bater boca. Eu sempre fui de discutir com o pessoal. Ó, eu acho que é assim, tem que ser assim. Por que você acha o contrário? Não, se eu estou com a razão, eu falo, ok, que você acha o contrário, mas vou ter que fazer assim porque é assim que eu quero. Pronto, e fazia a coisa. Acontecia. E acontecia. E a pessoa ia no final e falava, puta, você tinha razão, era assim. Então, isso no decorrer do tempo, tá? O pessoal vai, puta, tá, ele tem razão, é assim. E se eu desse alguma coisa errada, eu era responsável. Dava o braço a torcer, puta, você tem sim. razão. Da outra coisa teria sido melhor se fizesse. Da outra vez a gente faz nesse aqui. Mas eu não me lembro de ter tido muitas ocasiões disso aí, não. Eu sempre fui de respeitar muito a opinião dos outros, opinião técnica principalmente. Sim. Eu sou de discutir, tá? Até um ponto onde eu acho que o cara está errado e eu estou certo. Eu falo, não, então é assim, ponto. Vai fazer assim e é feito. Tá? E aí eu assumo o custo disso daí. Tá? Então, isso é muito legal ouvir isso, Alvarenga, porque também é muita moda hoje em dia pessoas irem principalmente para a internet para ensinar como é ser gestor, como lidar, como conduzir. Mas assim, na minha opinião, eu que também sou de uma outra geração e a geração que faz a mão na massa, na minha opinião, e eu vejo isso acontecer hoje na DWT lá, a gente traz gestores que já trouxemos gestores de high level, cara internacional, que cuidava de muita coisa, trouxemos gestores muito bons tecnicamente, mas a gestão, na minha opinião, e pelo que você está falando, ela sempre foi assim. Ela acontece de duas formas. Ou ela é porque você vai impor, então você é Alvarenga, o dono da técnica, que chega e vou falar, o fulano é o gestor e acabou. Só que isso nunca leva ao sucesso, porque a única coisa que leva ao sucesso de um gestor é ele ser bom no que ele faz. Porque isso dá credibilidade e junta forças, né? Então se você é bom, você falava tecnicamente, todo mundo te respeitava, conecta com a crença da pessoa com a sua e gera um resultado, né? Não, eu acho que é muito isso que você está falando, é muito de credibilidade, você acreditar nas pessoas com quem você está trabalhando, tá? Acreditar, né, nessas pessoas
como profissional e como gente também, tá? Entender, tem cara que é cabeçudo, é teimoso, tá? Sim. Aí você leva para a coisa, mas ele não está errado, mas ele é teimoso. Então, entende a teimosia dele, entende o que quer, que o que ele está fazendo é para o bem do projeto. Normalmente, o funcionário, tá? Ele não está pensando na empresa, ele está pensando no projeto, no trabalho que ele está fazendo. Ele quer se dar bem naquilo que ele está fazendo. Está vendo como eu tenho razão? Ele não está pensando se isso para a empresa é bom ou mal. Você tem que avaliar se isso para a empresa vai ser bom ou mal. Tá? Ele não, ele está fazendo aquilo que ele acredita. Tá? Não, eu vou fazer esse negócio aqui, ok, você tem razão. Agora, isso aqui para a empresa, isso vai ser bom ou não vai ser bom? Tá? Então, você tem que dar esse conceito, esse critério também para ele. Ouça o que ele está falando, que o que ele está falando, ou está fazendo, ou está pensando, é bom para o projeto. Agora, esse projeto é bom para a empresa, ou você vai adequar isso que ele está fazendo, nesse final do projeto, aquilo que você precisa. Então, essa adequação, quando entra alguma coisa, isso é fundamental para que as coisas deem certo. Né? Isso é fundamental, tem que ser dessa forma. Eu lembro de uma história, tem um cara que foi meu professor de elétrica mesmo, comandos elétricos, e aí eu chamo ele de Quinho, o nome dele é Marcos, e aí a gente trabalhou uma vez com um menino de Senai, e aí esse menino de Senai, ele se achava ele se achava já super inteligente em elétrica, ele era muito bom. E aí a gente estava num plantão, né, uma tarde num plantão da empresa que a gente trabalhava, e aí ele era eletricista e eu era técnico eletrônico. E aí o pessoal da produção, era uma empresa grande que tinha aqui em Guarulhos, chamou no rádio, aí, elétrica na escuta, e aí estava ele, se é meu amigo, e esse menino no primeiro plantão dele. Aí o menino respondeu, pode falar, pode dar sequência. O cara falou, a máquina tal aqui está parada por isso e por isso. Aí ele falou, beleza, tô indo aí. E aí ele já mandou um rádio direto pro Quinho, falou assim, ó Quinho, pode deixar que agora vai o profissional de verdade, agora vai o técnico lá resolver. Aí o Quinho pegou e falou, vai lá parceiro, você resolve lá. Passou horas, a gente foi jantar, voltou da janta, e aí o menino chamou no rádio e falou, Quinho, pode me ajudar aqui? Aí ele falou, não, tá bom, garoto, eu vou aí resolver. E ele era menino mesmo, devia ter 18, 19 anos, e o Quinho já 40 anos de idade. Aí chegou na máquina, uma empresa que fazia tubos de sem costura aqui em Guarulhos, a antiga, ela foi Mannesmann do Brasil, e fazia tubos sem costura, então eram aquelas máquinas gigantescas fazendo tubo, e aí o Quinho chegou lá, pegou e falou assim, tá bom, garoto, agora deixa que o profissional vai resolver, para tirar um barato com ele. Aí ele chegou pro operador da máquina, que era uma pessoa mais simples, e falou, ô Zé, o que tá acontecendo aí? Aí o cara falou, tá acontecendo isso, e por isso que a máquina não tá funcionando. Aí ele falou, então tá bom. Ele foi lá, mexeu no sensor, limpou, vê se roda. Pá! A máquina funcionou. Ou seja, é o que você falou, né? Deu ouvido a quem precisava ouvir, né? Sim. Né? Sim. Onde a arrogância, ela acaba com tudo, né? Exato, você me falou disso, eu lembrei disso, porque foi um caso que a gente conversa até hoje, é muito legal, né? Você ouvir as pessoas, né? E às vezes o que você pode aprender, o que você pode seguir, você pode ter sucesso, pode vir de qualquer lugar, né? Sempre. Não pode. Jamais você pode renegar alguma informação. Pronto. Ouça, veja a informação. Se ela vai ser útil ou não vai ser, mas você tem que ouvir. Pronto, sempre. E eu acho que assim, que a pergunta era sobre ser gestor, né? Sobre gestão. Gestão, de fato, então, na minha crença, eu acho que é a sua também, que gestão é exemplo, né? Gestão se faz por exemplo, por conhecimento, por experiência, né? E isso daí acontece, quando você tem isso, eu acho que todo mundo vem com você, e aí não é que você é o dono da razão porque você tem mais experiência, mas é que você conecta pessoas que te apoiam na sua crença e te faz a sua crença ter mais volume, né? Aí vem o sucesso, né? Você tem que ter credibilidade, né? Se tiver credibilidade, você vai longe. Eu até falo para as minhas meninas que trabalham comigo na comercial lá, às vezes eu conto para elas uma coisa assim, mas eu sei que eu estou falando besteira, eu estou falando só por brincar, mas elas fazem uma pergunta técnica, eu falo, não é isso, e falo com tanta convicção que elas acreditam cegamente. Aí elas vão naquele caminho e dá errado. Aí elas falam, mas você está errado. Eu falei, você também não pensou, né, Você foi só na minha, então eu faço elas, até quando você está mentindo, eu acredito. A gente acredita, né? É muito legal isso aí.
Mas é isso, alguma coisa que eu queria te perguntar aqui, mas você já falou, né? Que eu queria te perguntar como que foi a... Mas aí eu já vou conectar no próximo tema. Você falou, eu ia te perguntar qual que foi a primeira semente de empreendedor. Você falou, eu vou ser empresário, eu vou empreender e vou acontecer. Você já contou que foi lá na escola, depois você fez gestão de uma empresa que era de um amigo, mas e sobre a Tecnicargo? Quando você falou assim, puta, daqui onde eu tô, aonde você estava, e você falou, daqui vai vir a minha empresa na sequência. Como foi isso? E quando? Tá. A Tecnicargo, 92, tá? A Tecnicargo, falando de Tecnicargo, foi em 92, onde nós estávamos saindo de uma crise política, com uma das diversas que nós tivemos no Brasil, e eu mexia com nessa época, um determinado tipo de atividade, tá? E passei a mexer com gerador, especificamente com grupo gerador. Isso foi em 92. Tá? Em 92 eu falei, pô, a partir de hoje eu vou mexer só com gerador, e com gerador nós vamos para frente, e trouxe. Então foi trabalhado, foi garimpado, passo a passo, mas... Mas você estava trabalhando numa empresa e aí você visualizou e 92, projetou? Não, em 92 eu já tinha Tecnicargo, mas só que eu tinha outro tipo de atividade. Tá? A gente mexia com a parte de peças, tá? Atacadista de peças e repotenciamento de motores. Tiravam motores de caminhões e colocava o motor MWM. Tá? Esse repotenciamento, tá, foi desenvolvido pela Tecnicargo, tá, onde nós tivemos tirava os motores Ford e colocava o motor no caminhão Ford Cargo, tá? A gente colocava o motor MWM. Daí que veio o nome Tecnicargo, Tecnologia em Motores Cargo. Tá? Veio a coisa que começamos a mexer. Mexamos com isso daqui até a Ford ser vendida, ou fechar aqui no Brasil a linha de caminhões. Ela fechou quando foi em 92, mais ou menos. Tá? Daí nós começamos a trabalhar, voltamos a trabalhar só, eu voltei a trabalhar só com gerador, com aquela empresa do meu amigo Pedro Poli, que aí ele fechou a Polidiesel aqui em São Paulo e foi cuidar só de frango. Foi lá fez uma empresa que chama Itabom, uma empresa que cresceu muito, só para ter ideia, ele abatia 200 mil aves por dia. Quer dizer, então, foi um negócio bem, bem grande. E eu assumi a parte, quando ele fechou a Polidiesel, eu assumi a parte de coisa, falei, daqui para frente vai ser gerador para o resto da vida. Tá? Entendi, mas antes disso você estava na MWM? Não, eu trabalhei na MWM de 82 a 88. Tá, então foi antes disso aí? Não, até 88. Em 88 eu fui trabalhar com o Pedro Poli, tá, na Polidiesel. Tá? Entendi. Que ele foi para o interior. E eu fiquei de 88 até 92, tá? Cuidando, de 88 a 90, eu fiquei na Polidiesel cuidando da lá. Quando ele acabou a parte dele de frango, de implantar a empresa, ele voltou para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, tá, eu fui cuidar de uma área de peças de reposição, que era uma coisa que eu acho muito interessante, gosto muito disso também. Nós fomos ser atacadistas de peças, tá? Mas isso é uma outra história para outro dia, tá? E aí, comecei com isso e repotenciamento de caminhões. Tá? E aí a faísca, né, de voltar a trabalhar com o gerador aconteceu por conta desse evento que teve com a Ford. Foi, exatamente. E aí você teve que se recolocar e aí veio a Tecnicargo com isso daí. Isso mesmo. Aí foi só com o gerador. Voltamos a trabalhar só com o gerador. Tá? Começamos a trabalhar com o gerador em 92. Até 92 existia a Tecnicargo, mas com outro objetivo, outra função. Entendi. E eu comecei na área em 96. A Tecnicargo já existia. Mas assim, o que me chama muita atenção quando eu lembro da Tecnicargo, e até soa como um clichê, porque eu sou seu fã, né, falar disso daí. Mas eu queria entender para
eu queria que você falasse um pouco de como foi a Tecnicargo na década de 90, porque quando eu comecei em 96, era muito famosa duas grandes empresas, né? Tinham outras, tinha a Leonheim, tinham outras que não eram tão expressivas, mas a Mack Geral do Grupo Batistella e a Estemac era dona do mercado. Hoje abrir uma empresa igual eu, por exemplo, abri a DWT há 10 anos atrás, é uma coisa que dá para fazer. Agora, como é ser um empresário de grupo gerador dentro de um cenário onde tem duas grandes empresas e na década de 90 ter uma empresa não era fácil. O que acontece? Eu acho que qualquer negócio que você faça, você tem que focar um nicho de mercado que não seja bem atendido pelo mercado até então, tá? E eu entrei num nicho de mercado de condomínios, porque o mercado de condomínio até então era um mercado, no meu entender, era fácil de entrar, porque os vendedores, pelo fato da Mack Geral e a Estemac serem grandes empresas, os vendedores, eles eram mais ou menos acomodados, eles estavam acostumados com os grandes negócios e quando mexer com condomínio realmente é trabalhoso. Você Sim. mexer com condomínio, com o síndico, com o zelador, não sei o que lá. E eles iam lá no prédio, abriam o quadro e falavam, bom, aqui tem um disjuntor de 400 amperes. Se o disjuntor é de 400 amperes, ele vai precisar de um gerador de 150 kVA. Fazia uma proposta de 150 e mandava. Tá? Bom, eu ia para lá e falava, bom, o que o senhor quer alimentar? Eu quero alimentar os 2 elevadores. Agora, você vai querer alimentar a bomba da piscina? Não. A sauna? Não. Precisa de alimentar? Não. O que você quer? Só o elevador e não sei o que lá. Então tá bom. Legal. Eu posso vender um gerador de 50 kVA. Tá? Uma outra falou que era de 150. Não. 50 eu garanto, você pode pôr. Daí eu ia lá, instalava o gerador. Em alguns casos, tipo, olha, eu vou pôr o gerador aqui. Se não funcionar, você devolve. Pronto, você não precisa pagar nada. Aí ia lá e está funcionando até hoje. Tá? Yeah. Então, esse foi um nicho de mercado que eu consegui, a duras penas, eu consegui depois. Essas empresas trabalhavam ou com Scania, ou com Camis, ou com MWM. Eu fui procurar quais outras atividades, outros fornecedores que eu podia. Aí desenvolvemos a Mercedes-Benz. A Mercedes, ela não tinha motor estacionário, ela tinha um motor para trator, motor para colheitadeira. Nós pegamos esses motores, tá? E trouxemos ele com um injetor, uma bomba injetora diferente, com suporte e tal, e passamos a ter um motor Mercedes. Ninguém vai falar mal de Mercedes, tá? Não, Mercedes uma não presta, Mercedes, não. né? É uma Mercedes. E comecei a ter, então, né, naquela época lá, tá? Grupo gerador voltado para condomínio com motor Mercedes, e o cara ia falar, não, mas você vai falar mal do Mercedes? Não, você fala mal do Mercedes, não. E com isso daí a gente conseguiu crescer, e tivemos algum sucesso. Cara, que sensacional, porque o que você está falando aqui para mim, porque eu sempre me perguntei isso, né? Porque eu fui conhecer a Tecnicar, eu estava em 2006 lá na engenharia da Mack Geral e tinha a gerente comercial que era a Neuza Persson e ela, né, eu lembro que numa oportunidade o vendedor estava brigando ali, era um condomínio. E aí a Neuza chegou e falou, puta, esquece, a Tecnicar não tem para ninguém consegue com ela. E ali despertou na minha cabeça, puta, Tecnicargo não tem para ninguém. Eu nem sabia quem era, mas ali em 2006 isso veio. Então é exatamente o que você está falando, que é, né, a visão de um empresário, a visão de olhar para um lugar que ninguém está olhando. Um nicho de mercado, tá? É alguma coisa que a gente estava conversando hoje pela manhã, inclusive, sabe? Nichos de mercado, segmentos de mercado que é pouco atendido. Ou o grupo gerador todo mundo faz, mas com o grupo gerador para condomínio, na época só nós fazíamos. E com isso a gente ganhou nome. Eu vou te dizer que ainda hoje, talvez a gente brigue muito com o pessoal. Eu acho que a gente ainda, a Tecnicargo, acho que ainda vende mais para o condomínio do que a própria Estemac aqui em São Paulo. Eu também acredito, né? Então é uma força surreal, né? Até a gente, quando a gente vai concorrer, quando chega lá, a gente, né? É uma vontadezinha a mais. Fala, a Tecnicargo é boa, mas, puta, a gente também não é bobo, né? Deixa com a gente aqui. Claro. Mas isso é muito legal, Frank. Muito bacana saber, cara, porque eu trabalhei na Mack Geral por muitos anos e conheço a história pela boca dos outros, né? E eu fui técnico até chegar lá em 2006. E quando eu cheguei lá, quem me contou muitas essas histórias do universo foi o seu Herrero, que ele era uma referência para mim. Ele foi um amigo, um pai, cuidou de mim durante os anos que eu estive lá.
me ensinou a ser engenheiro, que eu era só um técnico brucutu, e é muito legal ouvir isso, porque é muito atual o que você está falando, né? É muito atual. Hoje em dia, hoje a gente estava falando isso no nosso almoço, falando exatamente sobre isso. Todo mundo olhando para um lado, né, dando uma marretada na mesma pedra, mas de repente tem uma outra ali que solta água, né? E é visão, é inteligência, é coragem, isso é empreender, né? Iniciar uma coisa, empreender alguma coisa, dar um estalo e seguir aquilo, acreditar naquilo e fazer. E coragem, né? E coragem. Porque não à toa, né, Alvarenga, com toda a felicidade de te conhecer, saber da Tecnicargo, ela ter feito isso na década de 90 mostra, né? Hoje quando eu olho para a DWT, eu falo, hoje tudo é muito mais fácil, né? Abrir uma empresa é mais fácil. Naquela época eu lembro que eu tinha amigos que falavam, fechar uma empresa é mais fácil você voltar para a barriga da mãe do que você fechar a sua empresa. Já era difícil tudo, né? Então, na década de 90, você ter uma empresa e consolidar isso é sensacional, cara. É por isso que eu sou seu fã e te respeito tanto. Porque eu ouvi muito antes de te conhecer, e te conhecer hoje é um prazer, é muito bom saber e fico muito feliz em saber que é uma coisa muito possível para todo mundo, né? Não importa qual é o tamanho do seu concorrente. Hoje, por exemplo, a gente briga com empresa internacional e a nossa diferença está muito além do que um produto que é uma pecinha dentro de uma solução, né? Então isso é possível para todo mundo. Então, né, para quem começa agora, eu acho que uma grande visão é poder imaginar que existe lugar que ninguém está olhando, né? E que são preciosos. Muito bom. E aí eu queria saber, né, nessa história, veio a década de 90 e tudo, de lá para cá, teve alguma dificuldade lá nos primeiros 10 anos da técnica? Alguma coisa que você falou, eu preciso desistir? Um evento que você lembra que te falou, puta, não quero mais continuar, isso não é para mim? Cara, teve. O ano 2000 foi um ano muito difícil, o ano do apagão, tá? Foi um ano, a véspera do apagão... Véspera do apagão, né? Porque o apagão foi 2001, né? A véspera do apagão foi um ano muito, muito difícil. Era muito difícil aquilo lá. Realmente, foi um negócio onde, puta, deu o que tinha que dar. Mas, felizmente, tá? Em parte, veio o apagão naquilo lá. Então, tirou, porque quando veio o apagão, a gente estava o Brasil, do modo geral, nessa área, mas não era só a Tecnicar, todas as empresas estavam numa dificuldade imensa nisso daí. Aí, quando veio o apagão, ele foi pão numa época e fome na outra, sabe? Ele veio, tá? Foi uma loucura o que o apagão fez, é uma coisa de louco, mas 2 anos depois, a gente ainda estava, sabe, lambendo as feridas do que aconteceu daquilo lá, porque realmente vendeu tudo que tinha, o que não tinha, como podia, a qualquer custo, mas depois disso daí ficou 2 anos sem vender nada, que todo mundo tinha, tá? Primeiro teve um represamento de compra, depois teve um esvaziamento, todo mundo comprou tudo que tinha, que precisava, e durante 2 anos ninguém mais comprou gerador. Então, foi uma época muito difícil, aquela, sabe? Foi um pré-apagão, foi muito difícil. 2 anos depois do apagão, 2003, mais ou menos, foi um ano também de muita dificuldade. Mas então o que te fez pensar em desistir nessa época foi a economia do Brasil? A economia. Sempre o pior inimigo, né? Sempre. A economia judiava demais, demais. Juros altíssimos, como estão hoje, mas era difícil, inflação alta, sabe, contenção, mas vamos esquecer. Ali deu vontade de desistir. Ali deu vontade, mas a vontade de continuar foi maior. Eu acho que então era o próximo tema que eu ia tocar, então, acho que talvez, então, qual foi o momento da virada? Que você falou, a Tecnicargo é a Tecnicargo e a gente está aqui, a gente faz parte da história do gerador, história do Brasil. Foi pós-apagão, então? Foi pós-apagão. Pós-apagão, sabe, foi realmente pós-apagão, realmente a empresa está consolidada, porque no caso da Tecnicargo, a gente era voltado especificamente para condomínio. Quando veio o apagão, aí abriu no leque, né? Então vendi para todo mundo, para todos, tá? Aí passou a ser conhecida um pouco mais não no mercado de gerador, mas no mercado comprador, mercado consumidor. A gente passou a ser mais conhecido, a gente teve mais conhecimento. Aí teve uma consolidação, a empresa aí se consolidou como
fornecedor de todo tipo de produto, sabe? Então, fizemos dezenas de máquinas aí em paralelo, e máquinas abertas, e máquina isso. Então, atendeu o mercado inteiro. Aí, nessa época, realmente a empresa estava consolidada tecnicamente. Ali era a Tecnicargo, ali você enxergou ali, isso. sim, E aí, puxando esse tema, é uma coisa que eu tenho bastante para mim, eu tenho só 10 anos de empresário, mas existem as pessoas que fazem parte da história da própria empresa, né? Eu queria saber se você pode citar um nome de uma pessoa que foi um diferencial, porque muitas vezes nesses 10 anos que eu tenho quis desistir, mas veio uma pessoa ou outra que eu poderia citar aqui, mas não é meu dia, é o dia de você falar, então eu queria que você me falasse o nome de uma pessoa e se existiu essa pessoa. Falou, puta, se não fosse essa pessoa não deixar eu desistir, porque eu também eu tô aqui como Diogo, diretor-geral da DWT, porque algumas pessoas chegaram para mim e não deixaram eu desistir, porque eu ia desistir. Teve isso com você também? Teve, não, olha, eu já falei há algum tempo atrás, eu sou muito grato ao Pedro Poli pelo que a gente trabalhou junto, pelo que ele forneceu, nós somos sócios e continuamos sendo grandes amigos, é meu irmão até hoje, eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas nas dificuldades, eu tive um time que me apoiou, tá? Eu tive um funcionário, só que ele está lá até hoje, o Jorge, tá? É só para dar um nome. Eu cheguei um dia para ele e falei, Jorge, estou na pior, não consigo mais pagar teu salário, não venha mais, porque eu não tenho como te pagar, tá bom? Puta, Salvarenga, que pena, que isso, que aquilo. Aí quando foi na sexta-feira, segunda-feira de manhã eu fui lá, o Jorge, pô Jorge, o que você está fazendo aqui? Ah, senhor, eu não tenho como te pagar. Ah, senhor Varenga, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar em casa. Não precisa me pagar, mas eu tenho alguma coisa que eu preciso de fazer. Aí eu vou fazendo aqui, mas não precisa me pagar, não. Tá? Hoje ele tá comigo, até hoje, tá? Desde aquela época lá, vai fazer 20 e tantos anos. Tá? É uma pessoa, sabe, que eu gosto muito dele, sou grato a ele pelo entendimento. Um outro foi o cara que cuida da parte de elétrica hoje, o Tomás. Tá? O Tomás foi também, falei, Tomás, não consigo mais. Ele falou, seu Varenga, eu ganho, digamos, R$3.000 por mês, significa que eu ganho R$100 por dia. Tá? Então, o dia que eu vier, o senhor me paga R$100, o dia que eu não puder, o senhor me paga. Então, ele veio. Aí eu chamei um outro. Então, não foi uma pessoa, duas. Eu lembrei de 2 nomes, mas tem outras pessoas que vieram. E, na época, o salário era pago no dia, digamos, no dia 10 e no dia 25. No dia 10, eu falo, bom, você tem que receber hoje, eu vou ter que te pagar R$500. De quanto você precisa hoje? Ah, senhor, eu vou precisar de R$200 para pagar o aluguel. Tá bom, eu vou te pagar R$200, você paga o aluguel, e se eu tiver mais, eu te pago. E foi esse negócio. Então, tá bom, senhor, a gente toca o barco desse jeito. Então, tem alguns funcionários que estão comigo até hoje, que entraram nesse negócio. Então, não, vamos continuar, nós estamos nessa, senhor Varenga. Então, é difícil falar uma pessoa, mas teve um grupo de funcionários, grupo que eu falo 6, 8 pessoas, talvez, tá? Que, não, estamos nessa, vamos, acreditaram, tá? Então, hoje, o Jorge é um cara que está bem sucedido, é o meu gerente de assistência técnica, tá? Tem a vida boa, comprou casa, carro, tá, um filho dele, casou, tem um filho de 18 anos agora. Tá? Legal. Então, foi uma fase difícil que eu sou grato a essas pessoas, sabe? Ao espírito que eles tiveram. Te inspiraram. Me inspiraram a continuar. Vamos lá, vamos manter continuar. Firme. Porque a inspiração ela pode vir de todos os lados, né? E pode vir dessas pessoas, né? Eu digo isso porque já quis desistir algumas vezes e quando eu não desisti não foi nem por mérito meu, foi porque alguém me inspirou e me segurou e falou, não, cara, você não vai... Não, né? Vamos lá que eu tive exemplos similares a esse, né? Que eu cheguei, montei um projeto, aí o projeto fracassou, aí eu chegava na mesa de reunião para a pessoa, falava, ó, deu tudo errado, já era, vamos cancelar. Aí ela chorava e fazia aquele escarcéu, e aí no outro dia ela chegava lá e estava trabalhando, fazendo um projeto que eu falei que tinha acabado. Aí eu olhava e falei, que
que é isso? Aí passava 2 dias, falou, o projeto acabou, nós não vamos fazer mais isso. Aí ela lá fazendo. E aí eu chegava e falava, puta, eu sou um bunda mole mesmo, né? A pessoa não desistiu, não larga o osso e eu tô querendo largar. Eu vou pra cima e vou resolver. Então acho que isso é muito legal, né? A inspiração que vem das pessoas, né? Isso é muito bom saber disso. Isso é uma realidade para todos nós, né? Sim. Sozinho não somos ninguém. É verdade. É, muito bom. E o Alvarenga de hoje, depois de tudo isso daí, como que é? Olha, o que eu digo é o seguinte, negócio de um modo geral, o meu negócio é gerador, de qualquer que seja o negócio. Você tem que acreditar e hoje está muito hoje guerra tá na moda, né? Hoje fala de guerra e não sei o que lá, mas teve um jogo que chamava War, tá? Esse jogo me inspira as palestras que eu dou. Porque o War, para o pessoal que não conhece, você, no começo do jogo, você tinha um mapa mundi, você tinha uma distribuição aleatória de exército. Cada um, quer dizer, nós estávamos em 4, sei lá, cada um ganhava o mesmo número de exército, distribuía no mundo e cada um tinha um objetivo. Então, digamos, eu é o exército vermelho, você é o exército azul. O meu objetivo é destruir os exércitos azuis. O de outro, o teu era, por exemplo, conquistar o Brasil e onde você estava com os teus exércitos, estava na Rússia, você Sim. tinha que ver. Para fazer esse negócio, a gente fazia com dados. Tinha um jogo de dados e eu estava no Brasil, por exemplo, eu tinha 20 exércitos e vou conquistar a Argentina. Tá? O meu objetivo era conquistar a Argentina. A Argentina, o cara estava com 5 exércitos, vou lá. Aí eu jogava com 20 exércitos para conquistar os 5. Muitas vezes, para conquistar os 5, eu perdia 15, 16 exércitos para conquistar 5. Tá? Por que isso daí? O que acontece? Quando eu jogava o dado, se o número que caísse lá, a minha face, fosse maior do que a sua, eu ganhava o exército. Eu comia o teu exército. Se fosse igual, você ganhava. Se fosse menor, você ganhava. Onde que eu quero chegar com isso daí? Quando eu estou numa negociação, tá? Eu tenho 3 coisas. Ou eu sou maior, menor ou igual. Se eu tiver 2 chances em 3, eu tenho a minha chance de ganhar o projeto é muito maior do que do meu concorrente. Então, eu preciso de ter, ou eu tenho o menor preço, o concorrente está fora. Se eu tiver o preço igual, tá? E eu tiver preferência pelo preço igual, eu vou ter 2 chances em 3. Eu só vou perder se o meu preço for maior. Quer dizer, então, eu levo isso daí, tá? Para frente, aonde eu sempre brigo e dou uma coisa, o seguinte, eu tenho que ter a preferência do meu cliente. E por que ele vai me dar a preferência? Se eu for mais convincente, se eu for convencer que o meu produto é melhor, que a minha situação é melhor e que eu estou sendo sincero, estou abrindo o jogo, eu não estou vindo com coisa, olha, o meu é assim e tal. Aí o cara passa a acreditar em você. Agora, quando ele acredita em você, você tem um mérito total. Agora, você tem, por outro lado, um dever pro resto da vida com esse cara. Que ele fala, sabe, você nunca vai poder trair a confiança dele. Porque ele não vai falar, puta, eu confio em você e você está me dando isso aí agora. Então, quando você faz um negócio, você ganha a confiança do cliente, ok? Você ganha de um cliente ou de um fornecedor ou de qualquer um que seja, tá? Você jamais pode trair isso, cara. Se você trair o cara, você vai pagar um preço muito alto, sabe? Do cara lá, fala, puta, aquele cara é um traíra. Pô, eu confiei nele. Ele falou que esse produto servia para mim e, pô, olha o que deu. Ele falou que esse negócio era e não é. Puta, ô Varenga, o que você fez comigo, cara? Essa foi isso. Então, hoje eu tenho orgulho de ter a palavra mantida, tá? Por onde eu passo, tá? Então, hoje eu sou reconhecido por cliente, por fornecedor, por ex-funcionários, tá? Todo mundo que eu nunca fui traíra,
tá? Eu nunca abandonei um cara, abandonei uma situação. Eu sempre honrei com aquilo lá. Então, hoje, o que eu sou? Um cara assim, que fala, puta, legal, eu sou um cara, sabe, que honrei com a minha palavra, pô, nunca precisei de chegar e falar, puta, desculpa, cara, que mancada que eu dei. Não, eu realmente, eu sou convicto daquilo que é. Então, hoje eu sou um cara confiante, sabe? Porque se eu chegar e prometer alguma coisa para você, eu vou cumprir. Se eu falar para você, que é meu amigo, você é meu cliente, meu parceiro, meu fornecedor, se eu falar para você, não, faz isso, pode fazer, e hoje o pessoal acredita em mim. Então, hoje eu sou um cara profissionalmente realizado, tá? Então, essa é a coisa. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal. Cara, você tem que fazer um negócio, honra aquilo que você faz. Então, para você honrar, você tem que fazer a coisa certa. Não vai vender um xing-ling, porque coisa que eu falo aqui, sabe, para o cara lá, se você achar que não vai funcionar. Você tem que fazer alguma coisa e tem que honrar o que você faz. Então, eu acho que isso, a sua pergunta, o que eu me sinto hoje, um cara profissionalmente, e empresarialmente e pessoalmente resolvido, tá? Sem coisa. Então, isso me dá satisfação. Consigo dormir em paz. Que legal. Tá? Isso que eu tenho. Respondendo a sua pergunta. Muito bom. Hoje é isso. Eu que te conheço um pouco mais, né? E sou um seu admirador, eu sei de tudo isso, eu vejo como é. E ouvi falar disso, ouvi falar do que você está falando, eu ouvi, vi, né, e tive a oportunidade de ouvir com as suas próprias palavras, né, eu ouvi do mercado qual foi a história do Alvarenga, e aí eu queria puxar um pouco agora o tema, que você falasse para a gente um pouco de qual foi a sua... Porque você, há um tempo atrás, você começou a decidir sair da Tecnicargo, que é uma coisa que você construiu, Sim. Que é uma coisa sua, e aí você quis sair, e você você criou um plano, você fez o plano e você vive o plano, que é exatamente o que você falou que você é agora há pouco. Uhum. Você falou e honrou um plano. Sim. Você pode falar para a gente por que você tomou a decisão de começar a sair e como que você está fazendo isso? Por um simples motivo. Experiência vista do lado. Todas as empresas que eu conheci, que eram empresas de um dono, tá? Que o cara tem uma empresa. Quando ele saiu da empresa, tá? Ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, em questão de 1 ano, 6 meses ou 2 anos, essa empresa fechou. Todas elas fecharam. Todas, tá? O dono sai, a empresa fecha. Como eu tenho paixão pela Tecnicargo e tal, eu não vou querer morrer e daqui 1 ano, 2 anos fechar. Mesmo porque eu não tenho herdeiros aqui, eu não tenho para quem passar a empresa aqui. Os meus filhos, minha filha mora na Austrália, meu filho mora na Alemanha, tá? Eles não vão querer a empresa. Poderia vender a empresa. Legal, eu vendo a empresa, pego um bom dinheiro, vou para o negócio e vou viver. E o pessoal que trabalhou comigo até então? Tá, que me deu a mão. Eu vou distribuir dinheiro para eles? Não vão. Eles vão procurar emprego? Vão ficar na empresa? Não. Então, falei, a empresa tem que continuar. Tá? E o que eu fiz? Eu transferi a empresa para eles, para esse pessoal, e falei, olha, durante 10 anos eu continuo aqui na empresa, tá? E vocês vão tocando essa empresa, tá? E qual o objetivo? Eu continuar durante 10 anos tendo um emprego, tá? Fazendo o que eu gosto, tá? Dar guarita para o pessoal que estava comigo até então, ensiná-los a como fazer, e hoje, tá? Eles aprenderam, tá? Eles tocam a empresa comigo ou semigo, eles tocam a empresa lá, tá tranquilo, tá? A empresa está indo bem, eu estou lá ainda como conselheiro, que eu falo, como palpiteiro, quer dizer, tá a coisa, olha, como tem que ser assim, e o pessoal
me ouve porque, sabe... Porque não ouviria, né? histórico, Pelo amor de Deus, né? Sabe, e o pessoal tá fazendo, e eles pegaram um pouco também sabe, é meio contagioso isso que a gente sente, né? E eles acabaram pegando uma parte disso e tocam a empresa como eu gostaria que fosse tocado. Então, hoje tá bom, tá tranquilo. Hoje eles estão tocando a empresa. Eu vou 2 ou 3 vezes por semana, eu vou lá, 2 vezes por semana eu vou jogar golfe. Estou feliz junto com a minha turminha lá de velhinho. E quando eu vou para a Tecnicargo, eu vou fazer o que eu gosto. Tem aqueles clientes que, sabe, é a mesma coisa que médico, tá? Você tem um médico que tem uns 50 anos de profissão, daí o filho dele se forma e ele fala, não, olha, em vez de falar comigo, fala com meu filho, que ele é muito mais moderno, começou agora, ele tem todas as técnicas, não sei o que lá. Eu sei, doutor, mas eu queria falar com o senhor. Então, é a mesma coisa. Eu tenho alguns clientes, tá? Não, mas você pode falar, não, eu sei, Alvarinho, mas vem cá, vem aqui, eu queria conversar com você. Então, acaba sendo esse negócio aqui, aquela conversa gostosa que tem, sabe? Começa a ser uma conversa coloquial, porque o cara, quando te chama, é porque gosta de você, quer ir para conversar. Então, eu tô feliz. Então, hoje, tá, na coisa, como está? Hoje eu sou realizado, sou feliz, estou tranquilo, entro com amigos como você e pronto. E deixou a história eternizada, né, Alvarenga? Porque eu vou falar para você, cara, o que eu era seu fã porque você foi um cara que construiu uma empresa, você é um fabricante de gerador, tá? Que cresceu, nasceu no meio dos gigantes, né? Onde naquela época, a gente que é do mercado, a gente sabe, onde as grandes empresas vendiam a qualquer custo e para qualquer coisa, era só para não perder, e você conseguiu entrar ali no meio de todo mundo e se fez. E a outra coisa que me fez me tornar um fã de você é você ter feito isso, você ter transferido a Tecnicargo, que é uma baita de uma empresa para as pessoas que trabalharam com você. Eu sou muito seu fã quando eu falo disso, porque transferir uma coisa que você construiu, porque nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vidas, né? Sim. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 13 e outro de 8, e se eles não quiserem trabalhar comigo, tá tudo certo. Eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo desde o começo, eu falo assim, ó, ninguém, não importa quem seja, vai chegar aqui, não importa o grau de parentesco, vai chegar aqui e falar mais do que as pessoas que têm importância na história da empresa, porque a empresa é uma coisa, eu sou outra e minha família é outra, então assim, toda hora que eu penso nisso, eu penso, poxa, se meus filhos puderem trabalhar comigo, maravilhoso, mas se não, eu quero seguir seu exemplo e fazer isso, honrar as pessoas que fizeram a gente chegar aqui. Puta, cara, você é uma história que se eu não te conhecesse, eu ia falar para aquela câmera ali que era mentira, mas eu conheço o Alvarenga e a sua história é sensacional, cara. É muito legal, né? Espero e vou lutar para ver que essas pessoas honrem tudo que você fez, cara, que isso aí vai ser a história para sempre. Sempre quando eu puder, alguém me perguntar do que é ser empresário, eu vou contar sobre sua história, eu vou contar sobre o que eu quero ser. Que, cara, transferir a sua empresa, uma coisa que você construiu para as pessoas darem sequência e fazer da vida delas a prosperidade profissional é uma coisa inspiradora, me inspira demais. Muito mesmo, cara, muito legal. Bom. Muito bem, obrigado pela oportunidade também, de abrir o jogo, contar para você. Isso é bom, que eu estava falando que tem o almoço cultural, o café cultural que eu faço com o Leandro, que trabalha com a gente todo dia. Tem isso aqui também, esse bate-papo cultural, é bom para lembrar as coisas, né? Porque chega uma certa hora, o alemão começa a tomar conta da gente, né? E aí isso faz você buscar coisa que eu não lembrava de 50 anos. São 54 legal. Anos que eu trabalho nas coisas. Eu acho muito legal, cara. E isso é uma referência pra gente, né? Que eu que estou começando agora, que tenho 10 anos só, isso é uma referência pra gente. E aí, aproveitando de falar de referência, só queria mais que você falasse assim, eu não gosto de falar de política, porque eu não sou um entendedor de política, eu não tenho nenhum lado de política, mas você já viveu tudo quanto é tipo de política. E hoje a gente, falando recentemente, a gente viveu muito um lado esquerdo, por muito tempo, aí vivemos um pequeno período levado pelo lado direito, e hoje nós voltamos pro lado esquerdo, e tem esse vai e não vai. E aí, tanto, na minha opinião, como Diogo, como cidadão, tanto faz a política. Eu tô aqui para trabalhar e para lutar, não importa quem seja o cidadão que esteja lá com aquela faixinha cruzada no peito. Mas eu queria que você me falasse, que você desse um exemplo do que você olha daqui para frente, como a gente tem que reagir, porque para a gente que somos, para nós empresários, olhar um país desse incerto, todo dia, cada dia é uma novidade, e a política como que você olha daqui para frente, independente da política, como reagir, como
Então você me diz, Diogo, não importa a política, pode acontecer isso, pode acontecer, como que você vê tudo isso daí daqui para frente? Hoje o Brasil não está sozinho, né? Hoje a gente faz parte de um complexo. O Brasil hoje ele está numa situação que ele é refém do que está acontecendo no resto do mundo, tá? Então, o que vai acontecer aqui para a gente aqui é reflexo do que vier do resto do mundo. Você vê, hoje nós estamos, há algum tempo atrás, tudo vinha dos Estados Unidos, tudo era made in USA, tá? Hoje, depois passou a ter o made in Japan, tinha muita coisa do Japão. Hoje é made in China, quer dizer, hoje a maior parte das coisas aqui made in China. O que acontece, de repente, com o preço do dólar? Se o dólar dá uma disparada, esses produtos, o que acontece? Então, hoje, aquilo que a gente estava falando, eu acho que se a gente tiver ainda hoje uma confiança em produto nacional, de moeda nacional, a gente está mais hoje, tá? Mais tranquilo do que fazer investimento a longo prazo em moeda estrangeira. Quer dizer, aquilo que eu estava falando, vamos comprar o produto, compra e paga em dólar o valor. Agora, comprar, sabe, aquilo que a gente está falando, os caras dão um prazo de 180 dias você pagar. Você compra hoje a $1 de 5,40 que está hoje, tá? Aí você vende ele, põe a tua margem de lucro, vai vender por 6, por 7, por não sei o que lá. Quando você tiver que pagar, se o dólar tiver 8, você está na roça. Quer dizer, então, eu acho que hoje, sabe, fazer uma dívida, alguma coisa em dólar, em moeda estrangeira, não é muito convincente. Então, eu acho que se for fazer algum tipo de investimento, podemos fazer, mas com moeda nacional. Porque o Brasil hoje, respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer hoje? Eu não sei, não depende de nós. Tá? Nós não somos autossuficientes, infelizmente. Felizmente por um lado, infelizmente por outro. Hoje nós não somos autossuficientes em absolutamente nada. Nem em petróleo, nem em gás, nem, sabe, em fertilizante, não somos autossuficientes. Então a gente depende de alguma coisa, nós, como empresários, estou falando, não como país, como empresários. Então, um investimento que a gente tiver que fazer como empresário, eu sugiro que seja feito em real. Ou seja, encare o que você tem hoje e viva com o que você tem hoje, né? Quebre o seu porquinho, guarde um pouquinho das moedas e o resto você manda ver. Não, tá, mas pô, vai lá, compra. Quanto que é esse negócio aqui? Pô, é $100 mil, tá. Então são 540 mil reais, tá aqui, ó. Os 540 mil, quando ficar pronto você me entrega, pronto, recebeu, vamos chegar. Eu paguei 540 mil, paguei R$5.400 cada produto desse aqui. Então, vou vender por 6 ou por 7. Agora, o meu receio é esse. Se eu, sabe, vendo esse negócio, compro isso aqui por R$5,40 cada unidade, e fosse vender por 6 ou por 7, quando eu tiver que pagar isso aqui, se o dólar tiver 8, eu estou na roça. O que eu vou fazer? Mas o que você está falando está ligado na sua hombridade, Alvarenga, porque você falou de honrar o que você faz. E você está falando empresa diferente do que porque hoje é muito normal, hoje tem na internet a galera que vende nuvem, eu falo, vende fumaça. Vem, te ensina a ser empresário, te fala como é um mundo maravilhoso. Mas aquilo ninguém pega. Diferente da gente que produz um produto, que põe um produto lá dentro, que faz acontecer. A gente não vende fumaça, a gente não vende ideia. E essas pessoas que vendem fumaça, que vendem ideia, que ensinam empresários a serem empresários, elas chegam e falam, não trabalho com seu dinheiro, trabalho com o dinheiro do outro, né? Mas olha só a diferença aqui, e para ser sincero, isso me inspira, porque eu estou entendendo é que você está falando, não, Diogo, seja conservador, use o que você tem, honre o que você tem. Você está falando de usar o que você tem e honrar o que você tem. Não é bem isso o recado. Eu acho que pensa no que você está investindo e como que você vai poder pagar isso daqui. Se eu vou no banco, são 500 mil reais, eu vou no banco e me pego esses 500 mil reais
e pago em dólar, eu vou pagar 2% ao mês, 3% ao mês, não importa, eu vou pagar esse negócio, eu sei por quanto eu estou pagando, o que eu vou fazer. Tá. Eu tenho o meu receio é o seguinte, pô, eu comprei esse negócio aqui, eu comentei com você, o cara te dá 180 dias para pagar, tá? Então, você compra e você chega aqui com um dólar a 5,30. Ah, legal, vou vender a 6, a 7. Puta, você vende esse negócio a 7, você ganha, mas só que você vai ter que pagar esse negócio lá 9, daqui 10, 6 meses, tá? Quanto que vai pagar? Então, é melhor, Entendi. então, você pega, em vez de pegar um financiamento exterior, você pode pegar, se eu falar, vou te pagar, mas vou te pagar aqui, por exemplo, como você faz na MWM. Você vai pagar esse negócio 180 dias, mas você vai pagar Um valor fechado. valor fechado. Se ele falar, ó, você vai pagar, hoje é dólar, você vai pagar daqui em dólar, isso eu não faço. Então, isso que eu estou comentando, pegar, manter o pé no chão nesse sentido aí, sabe? Não depender de ninguém. Não depender de sobressalto da economia. E que pode acontecer a qualquer momento, né? Não, mas eu te falei isso porque quando a gente estava almoçando, você conectou muito nesse tema, né? De independente do que der, você sabe que você pode resolver, né? Tá na sua mão, né? Fique dentro de casa, né? Pronto, isso. Acho que a regada é fique dentro de casa e cuide da sua casa, né? Que outras palavras, isso aí. Muito bom, velho. Puxa, é um orgulho muito grande ter você aqui, cara. Eu sou, né, quando o projeto apareceu pra gente fazer, eu fico lisonjeado de ter você aqui, receber, ouvir sua história. E antes de te agradecer, eu queria que você ensinasse uma coisa. Você me ensinou uma coisa que foi divisor de águas sobre os seus melhores amigos. Lembra disso que você me ensinou? A gente estava tomando uma cerveja e você falou para mim, você me contou sobre a história, sobre quais são seus 2 melhores amigos que você não pode perder eles nem pensar. Eu contei para as meninas, mas com certeza não tem valor nenhum. Eu queria que você contasse como você me contou para elas entenderem o peso dessa lição que você ensinou. Acho que um deles é o travesseiro. Você tem que ter o travesseiro, acho que é um grande... Eu não sei se amigo ou conselheiro, como que você está, o que você está... Como conselheiro, tá? Eu acho que o maior conselheiro que você pode ter é o travesseiro, tá? Isso, eu não sei se você está falando de amigo que... o coach, né? O seu cara que vai te aconselhar. Quem você não pode abandonar? Travesseiro? Por quê? Não, é com quem você confidencia. Tá? As suas confidências, tá? Os seus dilemas, as suas coisas, você vai resolver com o teu travesseiro. Se você tiver alguma coisa na sua cabeça, não sei o que lá, não vai ser com as meninas, não vai ser com a mulher, não vai ser vai ser com o teu travesseiro. Puta, você vai ter que, sabe, confiar em você, por isso que eu estou dizendo, confiar em você a conclusão que você chegar. Tá? Esse é o teu travesseiro. Primeiro. Em segundo lugar é Deus, quer dizer, pô, não sei como falar, chegar, puta, obrigado, sabe? Não sei quais outros que eu tenha. Mas você me falou sobre o nariz também, que eu acho que é o Deus dessa situação, né? Ok, nos negócios, um grande, é verdade, você tem razão. Você que me ensinou isso, né? Nos negócios, a grande coisa que tem é o seu próprio nariz. É verdade, você tem razão. Não, é isso que a gente está falando agora. Vou mexer com isso daqui. Vai dar merda. Você vai dar, não. Você tem que, você sabe, acreditar. Eu não, sabe, que eu digo, eu chamo de nariz a perspectiva que você tem daquele negócio e acreditar naquilo. É o sexto sentido, né? Que tem gente que chama de sexto sentido, outros conexão com Deus. E outro chama de nariz. Outro chama de nariz, Eu aprendi como nariz, né? E eu trago isso para mim porque isso é uma grande realidade, né? Toda vez que eu tenho um dilema, por mais que você divida seja com quem for, né? Eu estava num dilema no final do ano passado, a gente bateu aquele papo, você abriu meus olhos, mas de fato quando eu cheguei em casa e fui conversar com o travesseiro, prestar contas pro travesseiro, eu falei, puta... Né? O Alvarenga falou aquilo, mas eu também pensei nisso. Então o Alvarenga falou, eu pensei, mas aí a decisão vem de você mesmo. É você e você falando com você, né? Sim. Então tem que respeitar o travesseiro. Tem que respeitar. E outra coisa que eu acredito muito é o sexto sentido. Quando eu senti um cheirinho, eu falei, puta, isso vai dar legal, eu vou para cima e
não meço esforço. E vice-versa. E vice-versa. Uhum. E vice-versa. Bom, É isso, meu amigo. Muito, muito obrigado por você estar aqui. Cara, eu sou você um pela fã, oportunidade aí, eu sou um vamos- fã seu e acho que tenho certeza que você eternizar a sua história aqui é um privilégio não só para mim, mas para todos que puderem te assistir. Tem muita gente que é seu fã, que acredita muito no seu trabalho. Cara, eu respeito muito a Tecnicargo, respeito muito o que você fez. É um prazer te conhecer. É muito bom ter você como uma referência, como empresário, como cidadão, como amigo. E muito bom, cara. Muito obrigado. Valeu. Obrigado eu, viu? Abraço. pra É você, isso aí. É tá? isso aí, pessoal. E no episódio de hoje, nada mais, nada menos que a Alvarenga, uma referência do que é ser cidadão, do que é ser empresário. E hoje a energia veio de você, meu amigo. Muito obrigado. Que Obrigado. Deus te abençoe com muita saúde, com muita disposição para lutar. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado também, tá? Pronto, Valeu, firme. obrigado. Ok. Volto.